Recepcionando hoje aqui nos estúdios da TV Prevê, eu estava conversando com o presidente do DAI que, em virtude desta falta de água, desse desabastecimento, o que aconteceu? Os munícipes que ficaram sem água, claro, além das reclamações, dos pedidos, eles ligavam para o DAI. O DAI muitas vezes não atendia, muita gente ficava esperando no telefone. Para que eles faziam? Ligavam para os veículos locais, para aqueles que muito mais estão vivenciando o dia a dia, os problemas da cidade. E a TV Prevê se presta para isso. Então nós recebemos aí muitos telefonemas, não podemos quantificar quantos, mas que foram, muitos foram. E o presidente hoje aceitando e atendendo a um apelo da produção do nosso jornalismo, aqui está para, de viva voz, prestar esclarecimentos a você, munícipe, acima de tudo, a quem nós devemos a satisfação jornalística do trabalho dos profissionais dessa casa. Giasone, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por elucidar os assuntos pendentes e relacionados à água de Bauru, que merece ser esclarecido à opinião pública. Samuel, é um prazer estar aqui para responder, para mostrar à população o que está acontecendo. Não temos nada a esconder, certo? E temos que responder tudo, certo? Isso aí é o que eu tenho de mais lealdade. Falar com muita transparência, aquilo que eu penso e até às vezes esquecer as coisas e falar que eu esqueci. Eu sou muito transparente. Pode deixar que eu não vou perguntar para o Giasone o telefone de emergência para as pessoas lá consultarem o setor competente. Mas, Giasone, resolvemos o problema, já está solucionada a falta de água, já está com o assunto resolvido, já voltou para todas as residências ou não? Como é que está a situação? No momento, nós estamos agora a 12h36 desta quarta-feira. Bom, está praticamente, a água está sendo assegurada a todos os municípios da cidade de Bauru. O que está ocorrendo nesse momento, por exemplo, no centro da cidade, foi muito tumultuado, vai devagar, que vai preenchendo as caixas, vai subindo. Nos lugares altos ainda há falta de água nos reservatórios, certo? E nós temos alguns setores que estão sendo prejudicados, porque nós estamos com outros problemas. Nós temos um problema, por exemplo, uma adutora, nesse momento, nós tomamos conhecimento na parte da manhã, e faz com que o vazamento seja grande e falta água em determinadas regiões críticas. Que região? Tíbulo 1, Tíbulo 2, Parque Nações, Vila Serrão, Vila Lobo, e parte também do Estoril 1, 2, 3 e 4, certo? Também estão sendo prejudicados por essa adutora, e mais independência da adutora, deve ter outro problema que nós estamos pesquisando. Por que acontece tanto problema e tanto rompimento de adutora aqui em Bauru? Existem diversos fatores. Um dos fatores, principalmente com relação à rede, é muito antiga. São redes de 50 anos, 60 anos, e nós temos um setor, não temos um setor que realmente regulariza a situação da água em Bauru. Nós tomamos uma iniciativa de fazer em 2014 o Plano Diretor de Água, onde traz a solução para o Bauru, de uma maneira geral, todos os problemas. Se fala muito em outro reservatório, nós temos a solução para outro reservatório. Tem que ser construído outro reservatório, além do Batalha que nós temos. Mesmo porque o Batalha já está insuficiente, é muito antigo, e hoje eu posso dizer para você, Samuel, que eu fiquei muito preocupado. Estou preocupado com a posição do Batalha, tendo visto o assoreamento que está ocorrendo com essa chuva que aconteceu. Vamos chegar em todos esses assuntos. Certo. Uma coisa que o telespectador ficou aí abismado é quando as águas invadiram, a água daquela represa invadiu onde estão os motores. Claro que é uma situação atípica, esta anomalia não é frequente, é uma vez... sei lá de quanto em quanto tempo pode acontecer. Mas pode. Eu te pergunto, não existia nenhum motor reserva para poder suprir emergencialmente a população? Não, nós temos 4 motores instalados no mesmo local, que ali funciona da seguinte forma. Nós trabalhamos levando a água à população, nós encaminhamos a estação de tratamento de água, lá é feito o tratamento da água e depois é distribuído para a população. É justamente essa 40% da cidade, em torno de 140 mil pessoas que a gente avalia que recebe isso aí. Então esses motores ficam lá. Por quê? 2 utilizam. O terceiro, quando há necessidade de você aumentar o volume, nós acionamos o terceiro. E o quarto é uma reserva.
que não está nem instalado nesse momento. Agora, por que que isso aí acontece? Porque é difícil você instalar. Um motor desse pesa 2 toneladas. Para você tirar de um local para levar o outro, você trazer, leva um tempo grande para você locomover e instalar esse motor. Então eles ficam ali. O que acontece? Quando ocorre alguma dessas situações, nós precisamos utilizar um outro motor, evidentemente é só acionar ali e já está funcionando. Nós substituímos praticamente isso aí. Agora, algumas medidas vamos ter que tomar, evidentemente, os nossos departamentos técnicos. Claro que eu sei que custa caro, mas já não está na hora, ô Giasone, de pensar numa licitação, de um empréstimo para compra de motores mais modernos, mais adequados, para suprir a necessidade e, eventualmente, colocar os motores numa plataforma. Claro, não vai chover outra vez, esperamos da maneira como choveu. Mas pode voltar a chover. É possível. É possível. Existe a expectativa, certo? Não está na hora já. Isso deveria ter acontecido. O motor está muito antigo. Há muitos anos atrás. Você falou que esse motor é da Tchecoslováquia, da Suécia, Noruega, não sei de onde é esse motor, mas esse motor aí é tudo importado, é antigo. Peças, por exemplo. Nós tivemos uma sorte muito grande que eu quero registrar. Esse motor deve ter sido comprado na administração do Dr. Nuno de Assis, que já virou nome de avenida em 1814. Não seria tanto, mas há muito tempo. Né? Então, como você disse, é lógico que esses motores, essa alteração desse motor, inclusive, com uma modificação, uma moderna, com atualização, já devia ter feito há muitos anos. Né? Eu acho que Bauru, pelo que eu estou lá exatamente há quase 3 anos agora, passou um pouquinho de 3 anos, Bauru há 15 anos atrás já tinha que ter tomado medidas. Não foram tomadas medidas nenhuma. Quer dizer, para mim fazer um plano diretor de água em 2014, onde eu paguei 1 milhão e alguma coisa, no sentido de uma empresa consagrada fizeram, que conhece muito o assunto, fez um estudo de tudo que precisa para resolver o problema da água em Bauru. Nós simplesmente precisamos, em 2014, precisaríamos de 270 milhões de reais. Isso em 2014. Atualizando, já passa de 300 milhões de reais, certo? Ô Giasone, uma pergunta que se faz. O sistema de distribuição de água em Bauru não é interligado? Não, exatamente esse plano diretor traz a setorização que nós chamamos. Porque se falta água no poço A, o poço B é acionado e interliga. Se não atende na totalidade, atende em parte. Mas nós temos interligação. Mas e por que não foi aproveitada? Não, nesse setor não tem. No setor então da estação, não tem. No setor de estação, não. No setor de poço artesiano nós temos. Tanto é que nós temos 60% do setor de poço artesiano, nenhum deles foram prejudicados. Mas 140 mil pessoas foram penalizadas. Porque é da estação de tratamento de água e do reservatório do Batalha. Mas não está na hora de interligar esse outro setor da cidade também, Giasone? Isso é muito difícil, custa muito dinheiro, certo? Isso aí faz parte do plano diretor de água que nós fizemos, certo? Está lá à disposição, só que precisa de recursos financeiros. Giasone, nós tivemos um problema seríssimo ano passado, no retrasado, com a falta de água e que causou um desabastecimento aqui na cidade de Bauru. Eu pergunto, com essa chuva, nós tivemos um assoreamento da lagoa do Rio Batalha. E isto diminuiu, obviamente, o poder de reservação da água do Rio Batalha. Não está na hora, já pensou-se, já falou-se o ano passado, o ano retrasado, em construir ou aumentar aquela lagoa. Não está na hora de pensar nesse investimento com urgência. Já existe o plano diretor até o local. Fica, por exemplo, entre Bauru e a cidade na região de Bauru e Avaí. Certo? Tem um poço já reservado nesse estudo que foi feito para fazer um reservatório. Porque o Batalha também não suporta mais. Tem que existir esse reservatório, tem que fazer. O problema todo é que isso aí custa em torno de 25, 30 milhões de reais. E esse recurso é que está difícil de conseguir. Para você fazer o estudo existe, tem que fazer o projeto que custa em torno de 6 milhões de reais, certo? Só o projeto executivo, certo? Então, e tem aí o projeto para executar a obra, a licitação que nós devemos fazer, que vai custar em torno de 25 milhões ou até mais. Como disse, até 30 milhões de reais para poder fazer esse reservatório. E os recursos são escassos, você sabe disso, a nível nacional não se consegue recurso nenhum, o DAI não consegue empréstimo, a empresa é uma autarquia que não consegue emprestar nada praticamente, não pode, tudo tem que ter autorização, o município está com limite de empréstimo já na esfera zero, não pode emprestar mais nada, e essa é uma situação dramática que nós vivemos.
Quantos poços tem Bauru hoje? 33 poços em atividade hoje nós E temos. quantos são necessários para atingir a demanda da própria cidade? Bom, aí tem alguns requisitos que a gente tem que colar. Os poços nós são autorizados pela DAE. Em primeiro lugar, você tem que verificar. Então surgiu até a pergunta, por que não faz poço na região? Muitas vezes nessa região não tem água. Então o DAE não aprova. E tem também a aprovação com o limite do manancial subterrâneo que nós possuímos. Do aquífero Guarani. Aquífero Guarani. Quer dizer que tem que ser levado em consideração. Então não é fazer poço. Nós temos, por exemplo, cidade como Ribeirão Preto, 100% é poços artesianos. Nós, em Bauru, nós estamos nessa situação, 60% de poços, 40% da estação de tratamento. Eu acho muito difícil se fazer tantos poços quanto necessário. Agora, uma coisa que também consta do plano que nós fizemos são os reservatórios, são a necessidade. Lá só pede 22 reservatórios. Precisa ter verba suficiente para se fazer esse reservatório. Porque o reservatório que nós temos que ter é uma exigência e é uma solução fácil, porque você reserva água e depois distribui a água. O que nós solicitamos para que as residências, as empresas tenham um reservatório adequado, que é 200 a 250 litros por pessoa, quer dizer, no caso de 4 pessoas, um reservatório de 1.000 pessoas. Todo mundo tem que ter isso aí. Porque isso aí faz parte. Problema de adutora, problema de rede, de quebra de adutora, não vamos ter sempre isso aí. Isso aí tem que ter esse reservatório, pelo menos para manter 24 horas funcionando no mínimo e ter o fornecimento da água. Porque a água da rua, quando você faz um serviço de uma adutora, como nós estamos fazendo, você simplesmente fecha o registro e a água da rua para. Você disse que são necessários 300 milhões de reais atualizado, né? De investimento para o setor. Eu te pergunto, como é que está o caixa hoje do DAI? Como é que está a tarifa em relação àquilo que o DAI necessita para a sua sobrevivência? Bom, a tarifa, o que aconteceu foi o seguinte, quando nós fizemos aqui, nós pedimos 57% de aumento, nós precisávamos de 57% de aumento, e foi dado 35%. E com isso aí, nós não temos investimento necessário para poder fazer. O que nós conseguimos fazer é equacionar e resolver os nossos problemas financeiros. Isso nós estamos conseguindo, com muito sacrifício. Porque o DAI, por exemplo, é uma empresa que não está sucateada. Nós fizemos muitos investimentos e o DAI não tem dívida. A dívida que o DAI tem, me parece que é 35 mil por mês, 39 prestações de um financiamento que foi feito há alguns anos atrás. Certo? Que já peguei esse financiamento e andando. Essa é a dívida do DAI. O resto está tudo em dia. Ô, Gerson, tem uma pergunta aqui. Aliás, tem muitas perguntas. Eu nós vamos fazer as perguntas. Tem aqui algumas, inclusive, até ofensivas, que nós não leremos. Eu queria cumprimentar o Samuel e a pessoa do Giasone. Aliás, eu não tenho nada... Quem escreveu isso daqui foi o Vicente do Jardim América. Eu não tenho nada contra a pessoa do Giasone, mas sim o gestor do DAI. Tem a impressão que ele é o menos culpado. Mas diz, por que, com tanto problema, o senhor não pega o chapéu e vai embora? Simplesmente é o seguinte, eu não pedi para entrar, nem na chefia do gabinete e nem no DAI. Só que não tem ninguém para entrar, ninguém quer ocupar o meu cargo. O meu cargo é do prefeito. A qualquer momento, o prefeito simplesmente fala para mim, agora tem que encontrar alguém. Se ele quiser ocupar o cargo, não sei quem é, só comparecer que eu encaminho o prefeito. Se ele tiver a solução, eu encaminho e ele ocupa o meu cargo. Na mesma linha faz esta colocação o Júnior da Vila Universitária. O Ticão, ele diz, Giasone, faz 4 meses que eu filmei um vazamento de água na rua José Chaves de França. Depois nós vamos retomar a nossa pauta. Vamos aqui atender ao telespectador. É na rua Chaves de França, quadra 5, no Alto Paraíso. O bueiro está entupido e a água fica parada e está cheio de dengue. Já liguei para o DAI várias vezes e não resolve nada. Eu quero dizer, tem pouco caminhão-pipa para Bauru e aqui no Parque Viaduto está faltando água. Está faltando por causa da adutora. No Parque Viaduto está faltando o Tíbulo 1, o Tíbulo 2, está faltando no Parque das Nações, o Vila Lobo está faltando também, está faltando Vila Serrão. Tudo está sendo problema localizado, não é problema de água. Problema de água, nós estamos aqui, eu estou com os índices do reservatório, inclusive aqui. Pra você ter uma ideia, só de um que eu vou falar, o índice reservatório aqui do centro, nós chamamos de R2, está com 2,40. E todo o centro já tem a caixa cheia. Então está sobrando água para distribuir. Ocorre que essa localização, estamos também com um problema, por exemplo, do Jardim Colonial, um problema muito sério, setorial também.
Nós resolvemos parcialmente, nossa equipe está lá trabalhando também, como está também ali, quem quiser passar, passa ali no Comendador José de Silva Marques, tem um pouco do trilha, não tem um posto de gasolina, nós estamos lá com a equipe que está fazendo também um serviço muito grande lá, que a água está indo embora ali, é vazamento. Estamos fazendo serviço aí, prejudica o abastecimento em toda essa região. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele disse, tempos atrás, o DAI pediu aos munícipes que economizassem água e a população obedeceu. Depois o DAI veio dizer que por causa da economia que foi feita, caiu a arrecadação. Agora, se não chove, falta água. Se chove demais, falta água do mesmo jeito. Na minha opinião, desde que o Rodrigo assumiu a prefeitura, o DAI tem problemas sérios e ele não vê soluções. O presidente vê soluções para o DAI? Lógico que eu vejo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, esse problema não vem da gestão Rodrigo, não. Esse problema vem de 15 anos atrás, certo? Ninguém fez praticamente nada. O DAI estava totalmente sucateado. Não tinha equipamento para tampar buraco e nem para fazer, por exemplo, os consertos dos vazamentos. Não tinha nada, eles faziam uma picareta. Nós investimos aí, quando tínhamos os recursos necessários, 14 milhões de reais, aproximadamente, para comprar todo esse equipamento, que não existia. Então fizemos o investimento necessário, certo? Agora, o que está ocorrendo no momento é que muita gente critica. Criticar é fácil. Quer dizer, agora precisa criticar com conhecimento de causa. Isso que é importante. Tem que saber o que está acontecendo e eu sei de tudo que está acontecendo. Então eu digo que o DAI é viável. Mas há uma preocupação muito grande o seguinte. Os funcionários do DAI, eles têm que vestir a camisa do DAI em sua totalidade. Que eles vivem disso, eles trabalham disso, não devem se preocupar só com hora extra, com outras coisas abaixo. Hora extra acontece quando há necessidade de se fazer. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta e sexta para resolver os problemas do DAI. Hoje o DAI não está pagando hora extra. Nós estamos pagando. É um setor... Isso, diante dessa situação. Não da maneira que estava sendo paga, certo? Inclusive o prefeito tem um decreto que ele, inclusive, está proibindo o pagamento de hora extra. Nós pagamos dentro daquele preço razoável. Agora, daí não pode deixar de pagar hora extra quando temos essas emergências, tudo que sempre vão existir. Então, o DAI sempre vai pagar hora extra sábado e domingo. Mas sem fazer da exceção uma rotina. Exatamente. Sem fazer da hora extra outro salário. Também seria mais ou menos isso aí. Então, hora extra, uma necessidade. Quer dizer, sábado e domingo, nós temos que ter os plantonistas, temos que ter, hoje nós deixamos de sobreaviso todo esse pessoal, para economizar inclusive, mas quando necessário nós chamamos. Isso aí ocorre todo dia. Quando se faz de bueira, a cultura da população também é muito complicada, joga tudo para o poder público. Não tem que jogar tudo que eles jogam, por exemplo, num bueiro, joga no esgoto, joga na rua, a sujeira é muito grande, isso aí entope o bueiro quando chove. Isso aí traz um problema muito sério para o DAI também. Então, nós tentamos resolver tudo. E isso aí custa, tudo isso aí custa dinheiro. E recursos financeiros estão escassos. Toma uma aguinha aí. O Giasone hoje está, claro, exaltado, está com esses problemas que aconteceram, a situação é bastante delicada. A Irene, do Camélia, Giasone, ela pergunta, eu vejo em outro canal falar que o DAI vai ser terceirizado. Ela gostaria de saber se é verdade. E se a Funprev está falida também. Aí já não é assunto dele. Porque eu também ouço isso. Abraços a Irene do Camélias. O que ocorre é o seguinte... O que há de verdade na terceirização? Existe uma terceirização, não seria nem terceirização, privatização ou concessão, né? Seria que muitas... Agudos mesmo, esse dia está fazendo uma licitação para concessão, né? Não, hoje o DAI em Agudos, sai em Agudos, já é da Sabesp. Já é da Sabesp. Já faz desde quando assumiu o antigo prefeito Conde. Não é Agudos, eu errei, é Marília. Marília, por exemplo, que tinha também o DAI, então Marília... Mas Marília é longe de Bauru. Exatamente, mas está fazendo isso aí. Então eu não vejo, veja bem o seguinte, o prefeito Rodrigo Agostinho assumiu na campanha que não vai privatizar e nem fazer concessão ao DAI. É por isso que quando eu disse para você que há necessidade da união de todo o pessoal do DAI, que eles vivem do salário do DAI, em torno de resolver os problemas na municipalidade, do município e da população. Porque se não resolver o problema, a própria população pode pedir isso aí. Nós não temos intenção, eu acho que o DAI é viável, mas tem que ter compromissos de todos os profissionais nossos, que são 728 funcionários.
em todos os setores. Muitos deles estão totalmente empenhados, já vestindo a cabine da ODAI, mas 100% tem que vestir. Porque a situação está difícil e se isso não ocorrer, nós não resolvermos, evidentemente poderá ser exigido até pela população. Nós não temos intenção disso aí, jamais veio em nossa mente privatizar ou fazer uma concessão do DAI. Não é a nossa intenção. Perfeito. O Luiz Cláudio, ele diz o seguinte: senhor Giasone, por que até hoje o DAI não fez um poço artesiano na rua Salvador Filardi? Pois tem grande caixa d'água que abastece uma grande parte da população da região. E quanto custa um poço artesiano? O poço artesiano, depende muito da profundidade, tem um monte de fatores que influenciam, mas completo em torno de R$1,5 milhão, R$2 milhões, né? Quer dizer, tem um monte de equipamentos que nós temos que montar depois, tem a licitação também. Licitação 1 milhão, 1,1 milhão, 1,1 milhão, dependendo da profundidade. Bauru, a profundidade nossa máxima foi 600 metros de profundidade. E outra cidade, por exemplo, São José do Rio Preto é 1.000 e pouco, é o diferencial. Agora, o poço artesiano, a pessoa tem que compreender que não podemos fazer como nós queremos. Nós temos mais de 700 poços clandestinos aqui, e nós estamos fiscalizando. Sabemos que o pessoal abre poços e tem que ter autorização do DAE, Departamento de Água e Estatística do Estado de São Paulo. E tem que ter um estudo profundo também sobre o assunto. Nós não podemos abrir poço como nós queremos. Tem uma distância mínima de 1.500 metros, quando não tem um poço para não abrir outro. Tem uma regulamentação do Estado com relação a esse sentido. E tem que ter água também. Tem muitos lugares que não tem água subterrânea, então não dá para abrir o poço artesiano. Mas tem que ter autorização de IAI. Ele é muito rígido nesse sentido, não se consegue da maneira que o pessoal está falando. É só fazer um poço. E o povo está ligando aqui, cada um dá uma sugestão. Sugestão, para abrir um poço artesiano. O Josuel Andrade Luiz, ele diz, Luz, ele diz assim: por que não se faz um poço artesiano ao lado da estação ferroviária, em terreno que já é da prefeitura? Então, se for possível, nós fazemos o máximo, tendo o recurso necessário, nós precisamos conseguir os recursos, né? Eu acho muito mais que o poço artesiano, nós fazemos reservatório. Nós conseguimos verbas para 22 reservatórios. Esses reservatórios são mais interessantes que os poços artesianos, em determinado setor único que não está investindo, não temos investimento. Ô Giasone, o DAI tem dívida? Não, o que eu estou dizendo para você, a dívida do DAI é uma parcela de R$35 mil, faltam umas 39 parcelas, mas que foi feita há muitos anos atrás. Quanto entra mensalmente no caixa do DAI? Hoje está na faixa de 8 milhões. E quanto sai? Né? E quanto sai? Está saindo, o recurso tão pequeno, nós precisamos de recursos para investir. Está saindo tudo para manter o DAI. Entra 8, sai 8. Sai tudo. Não sobra nada. Não está sobrando. Não sobra nada para investir. Não está sobrando recurso. Porque justamente o nosso pedido de 57% foi justamente para sobrar dinheiro para investimento. Então nós não temos recursos para investimento. O governo federal não dá opção para a gente recorrer a ele para fazer recursos. É notório que a situação política e econômica do país é catastrófica, certo? Quer dizer, esse dia me fizeram uma pergunta dizendo que a dívida, o DAI estava preocupado no final do ano, de dezembro, com 2 milhões, 3 milhões de reais para pagar a folha de pagamento certinho, que nós conseguimos. Porque nesse momento, tendo em vista a saída da nossa diretora financeira, quem está assumindo o cargo de diretor financeiro é o presidente do DAI também, certo? Por que está saindo a diretora? Essa aí eu não sei a história. Eu tenho só uma correspondência que ela mandou para mim, dizendo que ela está achando que eu não gostava do trabalho dela e eu não aceitava a maneira de trabalhar. É o que eu sei. Eu não conversei com ela, não pediu para mim. E ela pediu demissão? Entregou uma carta e pediu demissão e a exoneração do cargo que ela ocupa, que era funcionário de carreira. Certo? Pediu tudo e saiu. E não conversou comigo. Eu não estou sabendo os motivos, realmente. Certo, assim, os motivos dela, eu não sei. Ele não veio falar comigo. Tá aí. O Reginaldo da Vila Falcão, ele diz o seguinte: embora eu entenda que o senhor não tenha a menor capacidade profissional para responder essa pergunta, eu gostaria de saber, através do senhor ou de sua assessoria, desse problema que ocorreu. Se poderia ter sido evitado e se há algum projeto para que esse problema não venha a acontecer novamente. Reginaldo da Vila Falcão. Não é questão de entendimento técnico, é questão de bom senso, certo? O que ocorreu foi uma coisa desastrosa. Quem lê jornal, eu tenho aqui notícia, por exemplo, da Associação Nacional do Serviço Municipal de Saneamento, municípios do saneamento, quer dizer, consta aqui várias cidades que tiveram problema gravíssimo, muito mais grave que nós. Então isso aí não dava para avaliar. Foi uma chuva torrencial. Para você ter uma ideia, eu voei com o prefeito 1 hora
com a Polícia Militar, certo? E fotografamos todo o setor. Quer dizer, está catastrófico, está perigoso, nós não resolvemos. Isso é inevitável. Foi mais ou menos um acontecimento que nós tivemos a nível nacional, o maior setor, problema ecológico naquele tempo, Mariana, por exemplo. Lá veio, por exemplo, veio barro. Nossa, aqui a água que subiu. Por quê? Porque todo o setor, toda a região, como você disse, inclusive no seu sítio lá, teve a represa que está lá, foi tudo coisa, o assoreamento. Aqui nós temos no jornal, que nós pesquisamos, tem uma foto aqui no jornal, que eu fui com o prefeito Rodrigo Agostinho, onde está. Assoreamento do Batalha preocupa, e preocupa. Eu fiquei horrorizado. O assoreamento foi desde a fazenda São Benedito até em Reginópolis, quando ele desemboca ali no Tietê. Atingiu uma série de cidades. Foi um negócio gravíssimo. É terra que desceu, é local que está em trânsito, não tem ligação do lugar para outro, você tem que ver o que você vai fazer. Erosão. Mas o povo está bravo, Giazoni, o povo está bravo. Eu sei, ué. Olha só, o Eduardo do Jardim Estoril, eu queria saber que problema faz 13 anos e o Rodrigues faz e já está há 7 no governo. Então é mentira. Então parabéns pela incompetência do prefeito, do presidente do DAI, e quando chega água no Estoril, na rua Rubens Arruda, não sabe ainda, porque faz 8 dias que o povo de lá está sem abastecimento. Exatamente, quer dizer, quem lê jornal, quem vê os acontecimentos, sabe o motivo. Eu não preciso estar esclarecendo isso aí. Foi o motivo que eu estou acabando de falar. Eu voei, vi tudo e vou dizer mais, Samuel. O que aconteceu foi pequeno diante do que poderia ter acontecido. Não ficar outro dia, mais meses sem água, se tivesse queimado uma das nossas máquinas, certo? Felizmente, a habilidade do nosso funcionário, o trabalho que eles fizeram, eles tiveram a feliz ideia de desligar o equipamento na hora que a água entrou. Senão teria queimado uma certa... O problema seria muito mais dramático. Quando nos perguntaram em prazo para se resolver o problema, até os nossos técnicos disseram 10 dias, 15 dias. E, na verdade, nós não avaliamos nada. Nós não podíamos falar, botou o prazo. E correu tudo certo. As máquinas não sofreram, a variação foram pequenas, apenas houve... teve que ter secagem e também a limpeza. A higienização. A higienização. Só isso que foi feito. Nós conseguimos trazer em tempo recorde essa máquina e colocar no lugar e pôr em funcionamento. Isso foi uma sorte. O povo continua irado. O Maitan do Estoril 2, ele diz, no Estoril 2 continua faltando água. Não seria a hora do nosso querido Giazoni e Rodrigo Agostinho transferirem o DAI para a Sabesp? Aliás, eu queria saber, Giazoni, qual a diferença da tarifa da Sabesp em relação ao DAI? O DAI, vamos supor o seguinte, vou dar, não é exatamente o número, vamos supor, nós cobramos 19, a Sabesp 36 em 5 metros cúbicos, mais ou menos, essa é a diferença, a diferença de valores, né? Mais ou menos. A Sabesp... Você paga em agudo lá. A Sabesp, eu moro na zona rural. Não paga lá, então. Mas a Sabesp, o valor é muito mais caro. É muito mais caro, muito mais caro. Mas também é o que eu estou dizendo para você, não adianta nada, 35% do aumento, ao invés de 57%, você não ter dinheiro para investir. Vai ficar com o problema do mesmo jeito. Então tem que investir, tem que ter dinheiro para investir. A água tem que ser valorizada, tem que ser pago um valor maior. A propósito de caixa, como é que está a inadimplência do DAI? Está grande, né? Pelo DAI nós estamos apurando lá agora, estamos cobrando tudo que tem. Então, eu entrando lá desde o dia 10 de novembro, eu ativei todo o setor, né? Para receber o máximo possível, para poder, inclusive, suprir faixa, o caixa para pagamento do salário. Nós estamos em dificuldade, conseguimos pagar tudo dentro da normalidade, estamos conseguindo levar isso aí. Mas está em torno de 15%, 20%, é alto. A inadimplência, levando em consideração tudo. Se não chegar mais um pouquinho, nós não temos dados oficiais ainda que eu estou apurando, certo? A inadimplência total. Porque nós temos lá dívidas que devem ser recebidas, essa dívida deve ser avaliadas. Nós temos, por exemplo, um monte de fatores que não foram também corrigidos. Tem uma informática que está desatualizada, devia ser atualizada para você puxar o número e já cobrar. Não existe isso. Eu tentei contratar um setor de informática melhor que tinha no Brasil, quer dizer, lá de Florianópolis, 3 empresas, não consegui implantar, levaram 10 meses e não conseguiram implantar em Bauru, para poder estar funcionando de uma maneira a todo vapor, para nós podermos agilizar e cobramos tudo que deve para a gente aí. Ô Giazoni, como é que foi
como é que está a situação desses condomínios que estavam inadimplentes? Nós acertamos, nós fizemos, por exemplo... Então, os condomínios de Minha Casa Minha Vida que tiveram problemas. O que se deve falar para estar em condomínio, já fazer uma ressalva aqui, é o seguinte: o prefeito Rodrigo Agostinho foi o que mais investiu no setor imobiliário em Bauru. O que Bauru cresceu na gestão dele, não tem mensuração. Eu sou do setor imobiliário, sei disso. Todo mundo que vem em Bauru fica abismado. Quer dizer, então o que aconteceu? Cresceu um pouco sem infraestrutura. Sem as águas necessárias para poder dar esses condomínios. Quando não adianta você construir se não tiver água. E o problema da água foi se agravando. Eu costumo até dizer que eu sou um presidente pé frio. Em 2013 eu tive problema, em 2014 tive problema, e 2014, 2015, 2016. Quer dizer, tudo problema. Nunca aconteceu o que está acontecendo. Aconteceu comigo, o que eu vou fazer? Agora, você diz o seguinte: por que você não pega o chapéu? Porque eu tenho uma palavra dada ao prefeito Rodrigo Agostinho, enquanto ele quiser que eu seja o presidente do DAI, eu não abro mão, eu não sou de fugir das minhas responsabilidades, certo? É por isso aí. E se ele é o meu chefe, quem deve dizer que eu saio não é ele. Agora, para mim sair, se ele falar hoje no Diário Oficial da Manhã, só quero que ele fale para não ser pego de surpresa no Diário Oficial. Mas o meu cargo é dele. Não tenho nenhum interesse. Aliás, eu agora vou confessar e já vou dizer para ele, até a nível de salário, jamais ocuparia um setor desse se não for para o bem da cidade e para colaborar com o prefeito dinâmico, que eu admiro. Todo mundo pode meter, ver o que ele não está fazendo agora para a dificuldade econômica, política do país. Mas o que ele fez? Ninguém vê mais nada. O que ele fez, o que ele está fazendo com dificuldade. Chegou gente a criticar que o prefeito não para a prefeitura, que ele vai a Brasília, ele vai atrás de verba. Já que não temos deputado federal, não temos nada, o prefeito corre atrás de verba. Isso é louvável, certo? Ele põe a mochila dele na foto e vai lá para Brasília correr atrás de verba. Então isso é muito significativo. Então o pessoal esquece fácil as coisas. Tem que ver o que ele fez e fazer uma análise do problema que nós estamos passando no momento. Bom, o Giasone, o Rafael do Meridota, ele disse: posso estar enganado, mas os motores estão sendo reinstalados nos mesmos lugares. Não seria lógico e prudente instalá-los numa altura onde a chuva não os alcançasse? Afinal, se chover amanhã outra vez. Para me fazer uma modificação, uma alteração, isso aí, eu levo 120 dias ou mais. Isso se eu tiver recurso necessário para fazer. Porque custa uma fortuna, certo? Para você fazer essa mudança, certo? Então, nós ficaríamos 120, 150 dias sem água em Bauru? É uma pergunta que, lógico, que tivesse condição de fazer, eu faria com o máximo prazer. Mas não tem condição técnica e nem financeira de realizar uma modificação dessa aí. Então nós instalamos em um lugar que está segurado e já está funcionando. Se isso não tivesse sido feito, nós não estaríamos com água, sem sombra de dúvida. O Artêmio Caetano Filho, que é vereador, Artêmio. Ele diz o seguinte: tive a oportunidade de acompanhar de perto os problemas causados pela enchente e que acabaram agravando mais os problemas de abastecimento. Em relação à casa das máquinas do setor de captação, observei que são poucos espaços que oferecem a possibilidade de entrada de água e que poderiam ser lacrados, com exceção das duas portas. Acredito que 2 comportas resolveriam o problema. O setor técnico do DAI está avaliando essa possibilidade? Estava avaliando. Essa é uma das avaliações que nós vamos fazer, no sentido, como você disse, eu acho que não vai acontecer novamente, mas é possível. Então nós temos que tomar precaução. Essas precauções não vamos fazer. São realmente, o Artêmio tem toda a razão. Não há necessidade de você investir um grande capital para você fazer e você impedir que a água penetre. Isso é possível ser feito e nós vamos avaliar e vamos fazer. Ô Giasone, foram plantadas ali nas imediações do DAI e ao longo do Rio Batalha muitas árvores e para proporcionar uma recomposição da mata ciliar que ajuda no abastecimento e na volta à normalidade do Rio Batalha. Algumas ONGs, o próprio DAI, a Prefeitura, outros municípios estiveram enganjados nesta recuperação da mata ciliar. Com esta chuva, dá para perceber que esta mata ciliar que foi plantada nas imediações, na área limítrofe das margens do Rio Batalha, foram para o espaço. Eu te pergunto, a quem compete a refação desse serviço? Ao DAI, ao município, à prefeitura, a ONGs abnegadas? Quem vai assumir e liderar este assunto?
a todos aqueles que puderem colaborar. Evidentemente, a prefeitura tem que fazer um esforço total, uma união de todos os setores, certo? A SEMA, a obra, a prefeito, todos os setores que for possível, o DAI também, para poder recuperar. Digo mais, o próprio Rotary de Agudos, uma ocasião, esteve envolvido no plantio de mudas para mata ciliar. Eu acho que é uma união de força. Nós temos que fazer isso aí, há uma necessidade. Como eu disse, eu voei, está aqui a prova, uma pequena prova do que aconteceu. A coisa está dramática, é uma situação muito difícil e que poderia e que pode acontecer uma tragédia muito mais drástica ainda, se nós não tomarmos essa medida. Então o prefeito fez uma reunião ontem, eu não estive presente, mas eu vi o pessoal técnico estiveram, e no sentido de fazer uma união e nós preparamos uma equipe para trabalharmos no sentido de fazer essa recomposição dessas árvores. E tudo que for possível. Inclusive, o nosso pessoal vão passear, vamos pegar o barco, tudo aí foi para o espaço, né? Nós tínhamos os dois setores lá, duas embarcações que cuidavam do assoreamento, nós tínhamos embarcações, foi parar em cima de árvore, quer dizer, sumiu tudo, certo? Ô Giasone, claro que nós estamos com outros problemas, nós temos um rompimento de uma editora, alguns problemas que estão acontecendo neste momento em alguns setores da cidade. E haverá a falta de água em muitos locais em Bauru, hein? Esteja preparado o nosso telespectador, o nosso munícipe, para essas áreas mencionadas aqui pelo presidente. Em caso de situações emergenciais, eu te pergunto, os telefones e os funcionários estarão à disposição para resolver essa situação? Nós estamos com 5 caminhão-pipas rodando nesses setores todos, fornecendo a água necessária, certo? Para nós é um prejuízo muito grande, porque nós não podemos nem cobrar a água dos vasilhames, não. Nós, empresas comerciais, nós cobramos porque passa pelo hidrômetro, passa um recibo que eles assinam. Nós vamos cobrar, é uma água fornecida. Mas agora, todo esse pessoal que são vasilhame, por que vasilhame? Porque nós não temos condição de fornecer casa por casa, que aí não atingimos nenhum objetivo. Então nós conhecemos vasilhama. Quer dizer, então nós temos condição, sim, de mandar água, evidentemente, pedir também a colaboração da população, porque é uma medida dramática. Nós tomamos inclusive entramos em estado de emergência, estamos aí na terça-feira, saiu publicado o estado de emergência, para ver a dificuldade que nós estamos, no sentido até de buscar recursos. Você disse que os telefones estão lá, as pessoas estão lá para fazer hora extra nesta situação emergencial. Inclusive trouxe a cola para quem reclamar aí do telefone. Para quem o pessoal pode reclamar, Giasone? 0800, né? Eu, mais ou menos, eu tenho todos esses números na minha cabeça. Evidentemente que no momento, que aquele momento, só para explicar, eu fui criticado até, foi um amigo nosso, um jornalista, que colocou isso aí no Reduto, até o pai dele pediu desculpa para mim, falou, pô, você não merece isso, ele pôs, foi um momento. Quer dizer, eu estava sem dormir a noite toda, certo? Eu dei essa entrevista às 1h da tarde para a TV, no sentido de comunicar à população que estava ocorrendo. Sem almoço, sem nada, só um cafezinho. Eu estava totalmente transtornado com tudo que eu vi na batalha. Você ainda está bastante alterado, né? Eu estou, lógico, eu estou com a preocupação toda. Quem se preocupa com o ser humano, eu preocupo. Coração tá bom? Tá bom. Quantos anos, Giasone? 73 anos. Ah, tá novo, tá novo. Não estou novo, não. A idade média nossa é 74,9, certo? Quer dizer, é o que eu estou dizendo para você, eu estou à disposição, meu cargo está ali, eu tenho esse compromisso com o prefeito, mas está à disposição de qualquer um que tenha, por exemplo, nós recebemos, inclusive, um dia desse, foi ali na Câmara, 2 funcionários, são 2 pedreiros que tinham solução para o problema do DAI Bauru, que eu não era nada e eles resolviam. Eu abri eu fiz o nosso pessoal tomaram providência no sentido de apurar a questão dessas pessoas, que eu queria chamá-lo, trazer aqui, entregar para o prefeito, falar, prefeito, a solução do DAI está na mão dele, ele tem a solução, porque eu não tenho, e ele tem. Então passa para ele. Então é a mesma coisa que eu falo. Se tiver alguém que tem conhecimento, porque esse negócio de dizer que não é técnico, isso aí não existe. Isso aí depende da equipe que você tem. Eu, tendo lá, eu sou um especialista, participei de muitas atividades. Para você ter uma ideia, hoje eu trabalho, levo o DAI com 2 secretárias e hoje eu cuido do setor financeiro também. Já faz mais de um mês que eu estou no setor, de 60 dias. Estou cuidando de tudo isso aí, certo? Porque eu não posso admitir ninguém, tem aí o decreto do prefeito, certo? E estou com essa dificuldade toda. Agora, essas críticas que são feitas, quer dizer, essa sugestão que são feitas, uma enormidade, é muito fácil falar. A pessoa tem que conhecer o assunto, a pessoa tem que debater. Eu, por exemplo, para fazer uma crítica, eu vou conhecer o assunto. Eu não critico sem conhecer.
E essas cartas são cartas anônimas, são encaminhadas ao Poder Legislativo. Então todo mundo lê as cartas anônimas, tá lá. A pessoa precisa conhecer, precisa falar com as autoridades, falar o que está acontecendo, é verdade isso aqui? Vai lá e conheça. Nós somos 100% de transparência, Samuel, 100%. Enquanto no Brasil você está vendo essa bandalheira toda, que não escapa a ninguém, isso aí eu dou um mérito. E olha, nós temos no município de Bauru um prefeito 100% honesto, um presidente do DAI 100% honesto. Pode contar com isso aí, não tem rolo aqui. Aqui não existe ninguém que vem atrás de dinheiro, vem atrás de propina, vem oferecer, não existe isso aí. Só isso aí na política nacional hoje já tem que ser valorizado, porque não se encontra gente nesse senhor. E todos aqueles que querem participar da vida política, por a situação que nós estamos vivendo, não entram. A honestidade não é mérito, é obrigação. Ô Giasone, eu fico muito feliz em tê-lo aqui. Estou sentindo a sua preocupação em tentar resolver os problemas, mas o vejo muito alterado. Eu estou alterado. Espero que você acalme. Tome bastante água com maracujá para se acalmar, porque não adianta. O problema está instalado. Agora cabe aos homens públicos, a quem assume a responsabilidade, resolvê-los. E a população clama por isso. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas eu quero dizer, só para terminar, que a população tem toda a razão. Ficar sem água não dá. Eu fico sem água, fico o presidente do DAI também. Eu quero água, certo? Uhum. Então ele tem toda a razão, não sou contra isso aí, certo? Agora, a minha alteração é uma alteração normal. Você vê, por exemplo, desde 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu estou caminhando, correndo para lá, correndo para lá. Nem viria aqui. Eu estava num lugar onde eu não tinha condição, mas eu vim aqui a seu pedido, certo? Para poder fazer algum esclarecimento, não é tudo que eu queria fazer, certo? Mas eu vim aqui, certo? Ainda fui lá com o novo comandante, por sinal, meu amigo, fui chefe de gabinete, ele era aqui do tiro de guerra, eu estou muito feliz de ter voltado, não sabia que eu não tinha nem lido o convite, certo? Fui lá, ele falou, eu estou aqui, olha, você veio, aí que eu reconheci ele, viu? Então, estou muito feliz por isso aí. Então, Samuel, é isso aí agora, eu acho o seguinte, você vai dizer, estou alterado, não é alterado, uma maneira seguinte, e eu tenho essa maneira de falar mesmo, certo? Entendeu? A maneira de eu falar é essa aí, não é tanta alteração assim não, certo? E inclusive para ganhar tempo, para falar o máximo possível, no menor espaço de tempo que nós temos. Eu uso muito desse artifício, certo? E é um mal. Você tem que ser mais ponderado. Então você quer responder tudo o máximo possível e você acaba se alterando realmente. Mas eu estou bem, estou normal, estou tudo tranquilo, porque se eu não estiver bem, evidentemente como disse alguém, eu pego o meu chapéu e vou embora, né? Lógico. Tá bom? Muito obrigado, viu? Nada, muito obrigado e nós estamos aqui. Cumprimos mais um papel jornalístico da TV Prevê, trazendo aos nossos estúdios o presidente do DAI, o Giasone Candia. E ele alertou a população. Além desse problema do desabastecimento que nós tivemos em função dos motores, nós estamos com a adutora rompida e com alguns problemas setoriais. Economize água, pode sofrer Bauru um desabastecimento em alguns bairros da cidade. Portanto, você deve ficar atento, economizando água na sua residência até que todos os problemas sejam resolvidos. É difícil, não é fácil enfrentar e falar é muito fácil. Está faltando água lá em casa, não sei o quê. Na sua não está, na do presidente não está, mas em muitas residências está tendo esse desabastecimento. Isso é problemático. A TV Prevê encerra este telejornal rogando que tenhamos esta água tão necessária nos lares bauruenses o mais rápido possível. Muito obrigado a todos e até amanhã.